recadinhos, né? Triviais. Os portões são fechados às 19h10, 19h15, por motivo de segurança. As crianças, após o passo P4, deverão ser conduzidas ao piso superior, para lá fazer evangelizadores da noite. Os cigarros não são permitidos na casa de Verilda. Você é permitido, cigarro não. O que mais? Celulares, né, gente? Do silencioso ou desligado. O pessoal lá da sala da conversa fraterna pede para informar que mesmo que você não esteja em tratamento, mas que queira conversar lá com elas lá dentro, com as meninas, pode chegar na recepção e pedir uma ficha de conversa fraterna, para bater um papo, desabafar, ouvir um aconselhamento, não é? Fique à vontade para ir à recepção e pegar uma ficha para a conversa fraterna. Vamos à leitura. Do livro Sabedoria de Preto Velho, Pai João de Irlanda, médium Robson Pinheiro. Posses. Pai João de Irlanda, se o desespero ameaça tomar conta de você, que tal resolver de vez essa sua dificuldade? Esse tipo de sentimento infeliz é o resultado da sua falta de fé. Não daquela fé de que muitos falam por aí. É fé em um ideal, fé no futuro. Falta a você coragem de lutar e a decisão de prosseguir, apesar de todas as dificuldades. Os meus filhos se desesperam com muita facilidade. É hora de aprender um pouco com a vida. Diante do sofrimento, pela possibilidade da partida de um afeto, o desespero se instala. É hora de trabalhar o desapego. Nós não somos donos de ninguém. Nenhum ser humano é propriedade de outro. Acorde, meu filho. O tempo da escravidão já passou. Por que se manter algemado a pessoas, objetos ou instituições humanas? Às vezes, vocês se desesperam porque julgam faltar recursos materiais. Isso é absurdo, meu filho. Está na hora de entender que a verdadeira posse é fruto do trabalho. Se faltar alguma coisa, é porque você não trabalhou o suficiente, não perseverou em sua proposta, ou então, quando teve a oportunidade de ter, não soube economizar, reservar ou multiplicar. A vida nos ensina que aquilo que julgamos possuir, nós temos que dividir entre os mais necessitados, somando esforços para multiplicar os resultados, diminuindo as pretensões e exercitando o desapego. Ora, meu filho, o desespero é o resultado de uma visão errada da vida. Pare e pense. Erga a cabeça, que ela não foi feita apenas para ficar cheio de miolos, não. Pense, organize os seus pensamentos, reorganize a vida e continue andando. Mesmo devagarzinho, ande. Não se permita ficar parado. Deus abençoa, mas é preciso ter coragem para a maior experiência do mundo, que é viver. Sempre há uma solução. Não existe dor, sofrimento ou mal que não tragam seu ensinamento. Não há problema que não tenha a resposta certa da vida. Elevando o nosso pensamento ao alto, sintonizando com a espiritualidade maior, abrindo os nossos corações, as nossas emoções. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, meu amigo, amigos espirituais da Casa de Verilda Batista, que possamos nesse instante sermos agraciados por tuas bênçãos. Que a partir deste momento eu esteja sintonizado com as forças superiores do bem e da luz. Que toda palavra que eu ouvir de agora em diante, nessa reunião,
sejam palavras para o meu crescimento e para a minha cura sobre o próximo. Que eu possa, nessa noite de hoje, absorver tudo aquilo que é de bom para mim e para os meus irmãos. Que assim seja, que assim seja. E para falar conosco sobre o tema a força da mente nos processos de adoecimento e cura, vamos chamar o diretor da Casa Espírita Batista, o Arney Ribeiro. Boa noite. Tudo bem? Calor maravilhoso, né, gente? Sensacional. Bom, legal, né, a gente poder mais uma vez conversar um pouquinho, aprender um pouquinho, discutir sobre um tema que eu considero assim super interessante, instigante, porque nós estamos de alguma forma, né, buscando sempre uma alternativa para tentar entender alguns processos que ocorrem conosco de todos os pontos de vista, né? E aí, para começar, eu queria perguntar a vocês: quem aqui se considera um doente, seja fisicamente, do ponto de vista emocional, algum desequilíbrio psíquico que seja? Quem se considera doente, levanta a mão, por favor. Ó, que bom. Que bom que eu não sou diferente de vocês. Também me considero, né, de alguma forma, né, doente, procurando, precisando de alguma maneira compreender algumas questões íntimas para que a gente possa então melhorar, né? Mas é sobre esse tema que a gente vai falar um pouquinho, a força da mente nos processos de adoecimento e cura. Quem aqui não acredita em hipótese nenhuma na possibilidade da força da mente? Todos acreditam? Então vocês estão no lugar certo, na hora certa, né? Isso é muito bom. Pois é, nós, quando, por exemplo, em vários momentos da vida, por mais que hoje eu não tenha considerado, ou não me considero uma pessoa que está adoecendo, ou em algum processo de adoecimento, ou até mesmo doente, propriamente dito, eu estou sempre buscando, de alguma maneira, encontrar, né, algo que possa somar aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho, as minhas experiências, para que eu possa melhorar. Isso tanto é verdade, que talvez quase todos nós que estamos aqui, com algumas exceções, viemos à Casa de Deus da Batista buscar ajuda em alguma medida. Concorda? É ou não é? Senão não estariam aqui para tomar o passe, né, e receber outra terapia que a casa oferece. Nós estamos aqui porque em algum momento consideramos que a Casa de Deus da Batista poderia nos ajudar de alguma forma, não é? Independente daquilo que trouxe, seja um problema emocional, porque aqui é legal, né? Nós recebemos pessoas como nós de todo tipo, que vêm na quinta-feira pedir um receituário, porque está com um problema emocional X, ou um problema físico, problema de saúde, ou está com um problema financeiro, não é? Então você, casa espírita, pensa assim, eu vou lá porque aí eles resolvem o meu problema financeiro rapidinho, né? Ou está com algum problema conjugal, nós vamos lá na Casa de Deus da Batista, que rapidinho eles vão trazer uma esposa ou um marido, né? E a concorrência agora é grande, não está se trazendo mais em 3 dias, né? Em um dia, 3 minutos, daqui a pouco 3 segundos. Então estou aqui julgando os motivos que nos trazem aqui. Mas eu quero que a gente entenda que nós buscamos, sim, por alguma razão, não é? Seja até mesmo que eu quero lá conhecer as pessoas, ouvir, conversar lá com os terapeutas da conversa fraterna, para ver qual é dessa casa, né? Ou se eles têm alguma coisa para oferecer. Então todos nós estamos aqui com algum interesse. E esse interesse pode ter a razão dele, a motivação, pode ser uma questão física, psicológica, né, emocional, da ordem que for. E isso é positivo. Às vezes nós achamos que não, né? Às vezes nós temos medo de dizer que estamos doentes e precisamos de ajuda, porque pelo orgulho, né, não queremos mostrar para o outro que somos fracos,
ou conforme a minha cultura, na qual eu venho crescendo, foi colocado que a gente tem que demonstrar força o tempo inteiro, né? Como se você estivesse desmaiando, e mesmo desmaiado você tem que ficar de pé, porque senão eu fujo aos padrões normais que são considerados, entre aspas, normais, né? Mas é aquilo que aquela sociedade específica estabeleceu para a gente. Então a gente está assim, né? Todos nós, seres humanos, estamos encarnados aqui na Terra, estamos, seja o grau que for, de alguma forma, precisando, né, de cura. Vou usar essa palavra aqui por causa do tema, até nem gostaria, em algum aspecto. Porque senão nós não estaríamos nesse planeta, certamente. Estaríamos numa condição melhor do que a nossa. Isso é humano. Interessante a gente começar pensando nisso, né? Isso é humano. Nós adoecemos, sim. Nós temos problemas de saúde, sim. Temos problemas emocionais, sim. E o mais interessante é que esses problemas emocionais, problemas de saúde, às vezes eles funcionam como elementos que vão nos impulsionar e chamar a atenção para que a gente de fato possa prestar atenção em nós e perceber que é necessário fazer algumas revisões de conceito, até para que eu tenha saúde, até para que eu tenha condição de conviver melhor, mais feliz, em condição de compreender o outro melhor, de conseguir conviver numa sociedade como a nossa, uma diversidade imensa, e mesmo discordando do outro, ter condição de conviver com ele bem, de uma forma respeitosa. Então perceba como a gente está mergulhado, né, numa realidade tanto física quanto extrafísica, e estamos praticamente todos nós numa condição muito semelhante. Eu, por exemplo, estou aqui na casa de Ilha Batista desde 97, e eu procurei porque eu estava com problema. Eu precisava buscar ajuda em algum lugar, né? Tentei buscar em vários lugares. Me curei? Absolutamente não. Mas hoje eu já tenho outras ferramentas que colaboram comigo. Mesmo assim, eu preciso caminhar bastante. Mas não é só a casa espírita, o templo evangélico, a igreja católica, ou seja lá a religião que for, que vai ser a solução dos nossos problemas. É necessário, né, quando a gente está com um problema físico já diagnosticado, a gente tem que tratar com o médico. A gente fala muito isso aqui quando as pessoas pedem receituário, e às vezes vem lá no receituário, através do médico, né, uma orientação para que a pessoa procure um médico. E aí as pessoas não gostam, né? Mas como assim? Eu vim aqui para pedir ajuda a vocês estão mandando procurar um médico? É porque se o seu caso é para ser tratado única e exclusivamente, ainda que seja nesse momento, um médico. E é importante que seja feito. E mesmo aqueles que recebem algum tratamento específico aqui da casa, nós não abrimos mão, em hipótese nenhuma, se a pessoa estiver fazendo tratamento médico, continue, não abandone. É necessário que o tratamento médico também permaneça, porque nós estamos lidando com o espírito, mas um espírito encarnado. Logo, ele também vai ter questões, né, conforme a situação de cada um, em que só o médico vai ter condição de atuar e colaborar nessa melhora, nessa busca, dessa cura, né? Às vezes a gente acha que estamos aqui, recebemos um passe, estamos completamente curados. Ok? Então, gente, olha bem o tema, né? A força da mente nos processos de adoecimento e cura. Então, só pelo tema, a gente já percebe que a força da mente pode tanto te adoecer quanto te curar. Isso é interessante a gente perceber. Né? Então, você, com a sua força da mente, pode te curar, mas também você pode te adoecer. Por que isso?
Porque a mente é a base de tudo no universo, né? O corpo é a materialização da mente humana. A gente não vai aprofundar nas questões de estudo de dimensões, né? Corpo é espiritual, mental, nesse momento não cabe, mas só para a gente ter essa ideia. O nosso corpo é o reflexo, é a materialização da nossa mente, do nosso corpo. Desde quando houve a concepção, para você nascer e tudo mais, tudo foi trabalhado de maneira que aquilo atendesse à sua condição mental, para que aquele corpo pudesse ser uma estrutura que o seu corpo, a sua mente, o seu corpo espiritual, pudesse ou possa se manifestar. Então não é assim, aí vai lá, joga ela ali, né? Joga ela lá, vamos fazer uma feira de reencarnação aqui e vai distribuindo espíritos e ligando nas mães lá de qualquer maneira. Não é? É necessário toda uma organização, né? Inclusive orgânica, genética, para que tenha condição desse corpo, né? Com a sua mente se manifestar. E é através, como que esse corpo, né? Essa mente vai se manifestar? Qual é o órgão físico que essa mente utiliza para que ela tenha condição de trazer todas as informações das suas experiências pretéritas, somando-se às atuais, e poder fazer com que o seu corpo tenha condição de responder a esse comando da mente? O cérebro vai fazer isso, né? Ele vai transmitir ao corpo o resultado daquilo que está registrado na nossa memória espiritual. Então, todas as informações registradas na nossa memória, né, o que eu estou dizendo agora é da memória, tudo que nós aprendemos nas experiências pretéritas, em todos os aspectos, né, gente? Tudo que eu senti, tudo que eu pensei, tudo que eu criei, fica registrado ali nesse corpo. E ele vai manifestar no corpo físico usando esse órgão que chamamos de cérebro. Então, o que eu quero dizer? Esse nós chamamos de DNA espiritual, ele vai formar o seu DNA físico. Então, todas essas informações de toda a experiência sua vai ser passada evidentemente para o órgão físico, principalmente através do cérebro. E todas as células, moléculas, etc. do corpo físico, elas vão responder exatamente à sua mente. Então quer dizer que eu não tenho todas essas informações que estão comigo? Certamente, elas vão vir à tona de uma forma ou de outra, seja em forma de desajustes emocionais, seja com probabilidades de questões físicas, né, doenças, problema patológico, bem mesmo. Então quer dizer que não tem como eu interferir e mudar esse processo? Que eu acho que é um grande equívoco que acontece às vezes, né, principalmente no meio espírita, que eu acho que é pior, as pessoas acreditarem que eu vim assim, então eu tenho que ser assim, né? Eu tenho essa doença porque Deus acha que é melhor eu estar com essa doença. Deus não tem nada com isso, né? Pelo contrário, o papel dele é te oferecer ferramentas para que você saiba usar essa doença a seu favor. Mas ele não tem nada com isso, não colocou doença nenhuma em nós, né? Nenhuma dificuldade em nós. Isso é resultado de todo esse processo e das nossas vivências diárias em cada momento. Mas aí que eu acho que é mais interessante. O Espiritismo que a gente tem aprendido propõe exatamente o contrário. Tudo, absolutamente tudo, é passível de ser mudado. Seja de uma forma positiva ou não. A gente pode piorar a situação, como também podemos fazer com que ela melhore. E como que eu posso fazer isso sobretudo? Né? Qual é o ponto-chave para eu trabalhar todas essas questões? E aí que entra a importância, né, como fala no tema, da força da mente. O que somos hoje, né, o que escolhemos ver, a maneira como estamos, isso é resultado da sua relação, né, corpo e mente. Você escolheu
construído dessa forma, o que você pensa é resultado do seu meio, da maneira como você interage com esse meio, do que você busca, do que você faz. Então a gente tem essas duas possibilidades, né? Desculpa. Voltando, para entender daqui a pouco esse processo de adoecimento e cura, para que a gente perceba que nós somos os responsáveis, né, por adoecer ou por estar buscando, né, a minha cura. Até porque a gente precisa, né, acabamos de falar um pouco mais, ampliar esse conceito de cura que a gente tem. Mas só para a gente fechar essa parte. Então, como isso funciona, né? Você vai recebendo todas as informações do DNA, né, que vai impregnando na célula, nessa memória que nós chamamos de memória extrafísica. Por isso que eu disse no início, tudo que a gente faz, pensa, executa, está impregnado lá. Não tem jeito de você tirar. Você pode sobrepor aquilo ou fazer com que isso transforme de uma maneira positiva e favorável a você. Vou dar um exemplo. Eu estava assistindo um vídeo de um discurso do Robson Pinheiro, e aí ele estava dando um exemplo lá. Eu usou o exemplo do Leonardo Muller, para quem conhece, né? Hoje ele já melhorou demais, mas ele é uma pessoa extremamente explosiva, era muito explosiva, né? Resolvia as coisas assim, com explosão mesmo. E aí, num dado momento, o Robson perguntando aos filhos: o que a gente faz? Porque a gente coloca ele numa tarefa, ele detona com a pessoa vai lá, conversa para ela, conversar com ele, ao invés da pessoa sair, que gostoso, ela sai chorando, né, com vontade de correr. O que ele vai fazer com ele? Olha que interessante isso. Aí os filhos sugeriram: não, vamos fazer o seguinte então, vamos colocá-lo numa reunião de apometria, reunião que a gente tem aqui, uma técnica de atendimento através do dobramento, movimento mediúnico, para ele conversar com os espíritos. E normalmente nesse tipo de trabalho a gente lida com espíritos extremamente complicados, endurecidos, espíritos muito difíceis, né? De uma inteligência enorme e teimosos demais. Lá ele vai ser útil, porque ele vai conseguir a força que ele tem, essa coisa de explodir, de ser muito yang, né? Muito forte nessas decisões, muito interativo, vai funcionar. Porque com esse tipo de inteligência tem que ser gente assim, porque aí vai conseguir dar um basta. Olha que interessante nisso tudo. Aí, tá, e aí? Não, é uma forma de ele estar usando todo esse seu potencial, que não é mais para matar, para destruir, mas para impedir que o mal aconteça. Quer dizer, mesmo aquilo que a gente acha que é ruim em nós, não é ruim, não existe errado, não existe características ruins. A questão é saber empregá-la da maneira mais adequada. O que isso tem a ver com isso aí que você está falando? Porque nós somos assim, cada um com sua característica. E às vezes nós adoecemos porque nós colocamos na nossa mente que eu não posso ser assim, dessa maneira eu vou ser sempre uma pessoa perdida, complicada, e aí o que eu faço? Eu vou jogando para a minha mente essas informações de que o jeito que eu sou é o pior jeito de ser. O que acontece? Ela vai absorver essas informações através do cérebro e vai voltar, né, para o corpo físico com essas informações. As suas células, moléculas vão desenvolver e trabalhar de acordo com essas informações. O que acontece? Você adoece. Porque poderia adoecer, ficar mais bravo, nervoso, etc., e não querer tentar essa outra experiência para poder lidar com esse seu jeito de ser, e mais do que isso, está buscando um caminho diferente da doença, né? Daquele mal, daquele que poderia ser ruim para ele, considerando experiências pretéritas em que era usado para outra coisa de outra forma. Está dando para entender, gente? Então é nesse sentido que a gente tem que entender essa função da nossa mente. Somos nós que vamos dando os comandos e ela vai obedecer. Imaginem vocês
com as tendências, né, que muitos de nós, ou alguns de nós têm, que não são muito interessantes, se a gente ainda reforça tudo isso nessa própria vida, nesse momento, nessa experiência, a gente vai crescer ainda mais. Porque o corpo físico vai começar a estruturar, desestruturar o organismo, né, que cada órgão físico é correspondente a uma questão emocional. Então, aquele que você tem mais debilidade vai começar a ter problema. Vai começar a ter problema. Porque nós somos seres 100% seres emocionais. Então, a gente já tem essa questão que às vezes não contribui muito, não é muito favorável, por falta de conhecimento, na verdade, da gente. E se a gente estimula esse desequilíbrio emocional através da força da nossa própria mente, nós vamos descer. Então, quem disse que não está adoecendo, agora acha que está ou não? Então, veja bem, aí a gente vai chegar nesse aspecto aqui, ó. Saúde e enfermidade. Isso aqui está lá no livro Alma da Medicina, tá? Joseph Kleber. Estados emocionais, isso é fundamental, e alterações morfológicas e moleculares, bem como deficiências de qualquer espécie que resultem em alterações funcionais do organismo ou de parte dele, em sua grande maioria, estão relacionadas aos processos mentais. Interessante ver isso aqui, ó. Estados emocionais, qualquer outro tipo de alteração. O nosso estado emocional influencia diretamente na nossa mente. Você já perceberam, por exemplo, quando você sente medo de alguma coisa? O corpo físico tem reações imediatas, cada um do jeito. Sente um frio na barriga, o outro seca a boca, sente falta de ar. Essa relação da mente e corpo não tem como. A reação é imediata. E com a questão relacionada ao adoecimento propriamente dito, não é diferente. Mas o que vai levar a esse adoecimento é a persistência, né, contínua dos nossos desequilíbrios emocionais, da maneira como a gente está atuando um com o outro. Alguém já trabalhou com um colega de trabalho que todos os dias está sempre para baixo, ranzinza, né? Não ri, não chora, parece uma múmia, uma lesa, né? Vocês já com certeza conviveram ou convivem com alguém assim. Vocês já fizeram a experiência de agir semelhante a essa pessoa? Você fica igualzinho. Rapidinho você começa a absorver dela todas aquelas reações energéticas, porque essa relação mente-corpo, toda essa organização molecular, a partir do seu pensamento que você faz, isso é produção de energia o tempo inteiro. Você acaba captando, percebendo tudo isso. E o pior, se eu não tomar cuidado, eu começo a agir como? E ao contrário. Sim, exatamente o que eu falava. Contamina o ambiente. Mônica está falando aqui, é fato, contamina. Você chega e já percebe aquele ambiente de uma forma ruim. As pessoas ficam tensas, nervosas, à toa, desestimuladas. Se eu não tomar cuidado, eu contamino com isso energeticamente, e isso vai influenciar a minha estrutura mental e, consequentemente, depois algum reflexo no corpo físico. E se isso persistir, pode se tornar algo mais grave. Pode ficar deprimido, ter problemas alérgicos, né? Porque as emoções, a forma que ela está respondendo é através de questões na pele, né? Questões de alergia. A gente fica assim. Mas também é possível fazer do outro jeito. Tem gente que chega perto de nós, só de dar bom dia parece que te envolve. Uma energia tão gostosa que você também responde aquilo ali. Mas o que isso tem a ver? Nós vamos entender o que isso tem a ver, né? Porque a gente considera o processo de crescimento apenas físico.
E antes dele ser físico, ele tem sua origem nas questões emocionais, que são fortalecidas pela força da sua forma de pensar e acreditar naquilo. Ontem, por acaso, é interessante. Primeiro, quando pediu para falar sobre isso, eu aceitei sem prestar atenção no que era, né? Esse é o problema. Depois que eu fui pensando, gente, não é para mim não, eu tinha que ser psicólogo, médico, eu tenho a função, eu faço outra coisa na vida que tem nada a ver com isso, né? Mas depois eu pensei e falei assim, bom, aí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção em mim. Eu comecei a descobrir em mim, ao longo dessa semana, nossa, eu estou adoecendo em alguns aspectos, eu estava observando, eu não estava percebendo isso, né? No modo de falar, de agir, e às vezes o cansaço que eu sentia naquele dia, sem algo que explicasse de fato o que poderia ser, né? Um excesso de trabalho, exaustão física. Falei, não, então já valeu a pena, né? Porque eu já assumi para mim essa responsabilidade de estar prestando mais atenção. Olha que interessante, o mundo está doente, porque você vai assistir a uma TV, raramente você assiste alguma coisa interessante. Facebook, WhatsApp, a quantidade de mensagens que as pessoas passam, né, de vídeos, que é uma desgraça, é uma coisa terrível. E o máximo, isso vai se multiplicando. Só que eu esqueço de perceber que aquela informação que estou absorvendo e vou multiplicando, eu estou levando isso nível mental. Então é como se você tivesse, está usando essa metáfora, pegando um caminhão de lixo que passa na porta da sua casa e jogando dentro da sua mente, menos uma vez. E é isso que acontece. E a gente não presta atenção nessas coisas. E aí vamos reproduzindo, falando sobre isso, alimentando esses sentimentos, as emoções equilibradas, porque nós temos que sentir sim, vamos ser emotivos. A questão é o que eu vou fazer com isso. Mas chega um dado momento que isso parece que toma conta da atmosfera, né, psíquica da gente, do mundo, de onde a gente está, que você parece que consegue transpor aquilo ali. Porque a gente se inseriu sem perceber. Mas o que eu ia dizer, aí eu assisti um vídeo assim, foi rápido, passou na televisão, eu esqueci o nome do pesquisador, ele acho que é alemão, um nome muito complicado, ele não quis falar. E aí ele falando exatamente sobre, ele é médico, como que ele tem buscado, estudado sobre essa questão da força da mente, feito experiências com seus pacientes e tem visto resultados muito positivos. E que as pessoas no mínimo conseguem sobreviver, ele é um oncologista, consegue sobreviver por mais tempo, ou consegue se curar com a terapia que é indicada para a pessoa, porque ele faz o trabalho de estimular a pessoa a perceber a importância da sua mente, o tanto que ela pode contribuir no seu processo de cura. E o mais interessante, ele não é religioso nenhum, ele não é nenhuma religião, ele tem apenas como meta buscar ferramentas que possam dar mais qualidade de vida aos seus pacientes e fazer com que eles aprendam a buscar a própria cura com a sua própria força mental. Aí ele estava falando de um paciente que estava com câncer, acho que no fígado, se não me engano, e que ele acreditava que ele estava morrendo mesmo. E não saía desse quadro, sempre acreditando que ele estava morrendo mesmo, né? Meu fim está chegando. E, em contrapartida, ele fazia experiência com o outro, que tinha um câncer até mais agressivo, mas que tinha uma forma de pensar diferente, de ver tudo que era oferecido a ele, possibilidade de viver. E mais do que possibilidade de viver, ele tinha atitudes para que ele pudesse melhorar. Consequentemente, foi isso que ele criou na sua mente. O outro, rapidinho morreu, né? Esse segundo, isso foi, contando, foi em 2009, o outro está vivo até hoje.
E aí ele chegou a dizer para esse que morreu, né? Ele falou assim, não é o câncer que te matou, que está te matando, é você que está se matando, você acreditou que chegou ao fim. E você agora, como você acreditou que realmente é o fim, a sua mente acreditando nisso faz com que todas as moléculas, células começam a morrer também. Porque entende que os órgãos, bom, como eu já concluí que o movimento de Cristo tem outra coisa mais a fazer, não tem sentido para os órgãos continuarem funcionando e lutando contra aquela dificuldade. Isso é científico, vou levantar para falar para vocês. Isso é ciência que esse médico está experimentando. Exemplo aqui na nossa casa, quantas pessoas nós já tivemos a oportunidade, eu já tive, muitos estão aqui, que são jurássicos antigos como eu, vão ser até mais do que eu, nós já tivemos a oportunidade de ver casos em que as pessoas saíram curadas. Quando a gente fala cura, só abrindo um parênteses, porque curas, a gente pensa assim, estou livre 100% dessa atividade, dessa doença, né? Mas a gente sabe que a cura é muito além disso. A gente está buscando, na verdade, uma cura mental, né? O ser espiritual da gente, que vai chegar um momento em que essas questões físicas não vão mais ser elementos que vão barrar a sua condição de pensar e adoecer o seu corpo, tá? Nesse sentido. Mas eu já vi casos de pessoas assim, que vieram aqui, né? Estou dizendo que os espíritos curaram, que os médicos curaram. Coitados dos espíritos, coitados dos médicos, não foi. Porque tudo que é oferecido aqui são apenas, de novo, elementos. Quem vai decidir fazer é a própria pessoa. Pessoas que já chegaram aqui, carregadas, e no final do seu tratamento já estavam andando, caminhando e continuando o seu tratamento médico de uma condição muito mais favorável. E outras que chegaram e não encontraram o resultado que queriam, e para piorar, nos culpou por isso, né? E vocês que não prestam, os espíritos de vocês são fracos, não estão com nada, né? Porque é o que a gente sempre faz. A gente transfere para o outro, mas não dá de nenhuma. Se você tiver que segurar, meu amigo, você que vai ser responsável por isso. Não são os espíritos, não. Eles vão dar alguns elementos para que você possa refletir em cima do que você é, do que você está fazendo. Muitos aqui conhecem a Regina Meireles, né? Regina Meireles, quando chegou aqui, ela não andava. Hoje ela está aí trabalhando há anos. Mas por quê? Porque ela foi colocando na mente dela uma artrite desde os 18 anos de idade. Ela era bailarina, né? Hoje está com uns 500 anos, hoje, por aí. Mas ela se esforçou ao máximo. Ela colocou na cabeça dela, na mente dela, que era possível, mesmo com essa doença, ela viver com qualidade, que era possível estabilizar. Olha a consciência da pessoa, porque ela está em formação que ela joga para a sua mente. Não tem como, o corpo vai responder de acordo com o pensamento da sua mente. Não tem outro jeito. Não tem isso. Continua com o problema dela? Continua. Mas estabilizou, trabalha, faz tudo, ela participa de várias atividades que nós temos aqui. Dá massa magnética, trabalha com despraterra, trabalha com ectoplasmia, trabalha em várias coisas. E uma coisa que me marcou no dia, que ela falou assim comigo: hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida. Aí eu falei: por que, menina? Conta, né? Mais feliz na vida. Você ganhou na loteria? Você ganhou, você vai ter que dividir com os amigos, né? Afinal de contas, eu também tenho espaço em você e não comprei. Então, ela falou assim: não, uma coisa simples, você não tem ideia. Eu falei: mas como? Não tem, realmente não tem como pensar o que é. Hoje eu andei de ônibus sozinho. Eu já andava, toda torta. Hoje eu andei de ônibus sozinho. Uma coisa mais, não. Para quem não conseguia, não tinha mobilidade, não conseguia nem sair na porta, no portão da sua casa, sem a ajuda de alguém,
você poder sair para o ponto de um ônibus, nesse inferno que é Belo Horizonte, ônibus, né? Conseguir, como fala? Tomar ônibus? Subir lá no ônibus, marcar, e é onde você tem que ir e voltar sozinho. E outra coisa que eu falei, que eu percebi interessante, quando a gente percebe essas simples coisas que acontecem conosco, e a gente é movido com essa emoção, né, que se transforma nesse sentimento de alegria e satisfação, nós vamos trabalhar diretamente no corpo físico, onde nós temos as maiores dificuldades. Você produz um remédio para você, sem ninguém ter que te dar passe, um médico aplicar alguma coisa em você. E ela sempre foi assim, desde quando eu conheço, né? Nunca vi, em hipótese alguma, reclamar do problema, pelo contrário. Há pouco tempo, há um ano e meio, ela quebrou a bacia, que trincou assim. Se vocês devem se lembrar, os trabalhadores, ela ficou acamada sem poder mexer, porque não tinha como, ou nada, né? Uma senhora de 500 anos, então não tem como fazer muita coisa. O médico fica na cama, só pode mexer. Ela ficou 6 meses. Gente, deitar, problema dele, não é? Mas você tem que ficar na cama, querendo sair, levantar, e saber que você não pode, é outra coisa, né? Você ia visitá-la, ela o tempo todo sorrindo, brincando, né? E aproveitava a gente, então passe aqui, né? Dá um pouco da sua energia, porque eu vou sair da cama, eu vou melhorar o tempo inteiro. Tanto que foi o que ocorreu. E o mais interessante, mesmo com as cirurgias espirituais, não conseguiu colar o osso totalmente, ainda tem uma fissura lá. E o médico dentro do andar, mas como você está conseguindo andar? Como você está conseguindo? Eu sinto dor. Às vezes eu sinto dor, não tem como sentir, mas eu estou preocupado com isso, né? Porque ela valoriza a sua condição de poder andar, fazer as suas coisas, caminhar. Então ela está trabalhando lá na sua mente. E consequentemente, o cérebro vai responder o que a mente está pedindo, exigindo. E vai dar a ela os recursos que ela precisa. Mas espera aí, mas essa coisa do karma, espera aí, a gente precisa estudar melhor sobre isso, né? Entender melhor o que é isso. Mas para resumir, não existe esse karma que a gente imagina. Vocês acham que eu queria estar gordinho como eu estou agora? Não. Fui eu que não cuidei bem de mim, né? E agora fiquei. Mas eu posso mudar. Senão a gente vai trabalhar com imediatismo, né? E positivismo, uma coisa assim que não é. E a sua vitalidade, né? Que energia que a gente tem para garantir a nossa encarnação pelo tempo necessário, ela pode ganhar um pouco mais de tempo. Isso vai depender de você, da qualidade de vida que você impõe a você, e qualidade de vida está associada à qualidade de vida mental também, emocional, mental. E a gente faz várias atividades físicas e tem que fazer mesmo, né, para você não aprender. Mas, mentalmente, a sua cabeça parece um lixão ali, um pindorama ali. Parece. Porque quando você vai conhecer uma pessoa, ela abre a boca e não fala nada de interessante, nada de positivo. Absolutamente nada. Então percebam como que a mente vai influenciar diretamente no nosso físico. Não tem como influenciar. Isso é assim, você não tem controle disso. O que você pode fazer é reorganizar isso. Então, essas manifestações patológicas decorrem da mente, são reflexos de registro, pensamento, atitude, comportamento de individualidade. Então, veja bem, se essas manifestações patológicas, sejam elas quais forem, reflexo dos registros que você tem dos seus pensamentos, do seu comportamento, significa então, se eu não estou bem, se eu estou com um problema físico, isso pode mudar. Isso pode mudar. Gente, isso não é mágico, isso é lei universal.
da parte das leis universais. Isso não precisa de mágica, não. Precisa de atitude. E é possível, né, fazer isso. Eu dei alguns exemplos aqui, vocês com certeza têm muitos outros exemplos. Então veja um outro exemplo que eu trouxe aqui, né? Reações emocionais explosivas, dificuldade de aceitar o mundo. Quando a gente dá vazão à rebeldia, raiva, isso é uma constância na vida da gente. A sua mente absorve isso. Daqui a pouco você vai ter problemas, né, algumas consequências físicas. No caso aqui, inflamação, dor na coluna cervical, gastrite, úlcera, a imunidade, em qualquer situação de equilíbrio emocional, nossa imunidade vai no chão. Duvida? Faz o exame na hora que você estiver assim, chegar e falar, tira meu sangue agora rápido, por favor. E quando você estiver na paz, você vai ver a diferença dos resultados. Pode até dar um resultado aquém do que prevê o valor de referência, mas em relação ao outro vai dar ou às vezes acontece isso. Tem gente que está tão doente psiquicamente que vai ao médico, faz alguns exames e lá está positivo. E a pessoa às vezes trata e não melhora. Depois ela resolve fazer um tratamento mais amplo a nível físico e melhora a sua questão psíquica. Ela melhora todos os fatores dos seus exames, sejam eles mais fortes. Porque o médico também tem que adivinhar essas questões, né? Por isso que é importante o treinamento. Aqui a gente gosta muito de frisar isso. Vamos tratar só do espírito, só das questões energéticas, mas também é necessário um terapeuta, é necessário um médico, conforme a sua situação. Não adianta você tratar só uma coisa, porque você é um espírito, então você é resultado de um conjunto de coisas. E talvez o problema que você está vivenciando hoje é resultado de um trauma seu do passado, ou dessa vida mesmo, ou de outras. Isso precisa ser tratado. E tem um psicólogo, uma pessoa específica, especializada para fazer isso. Então você precisa dessa ferramenta também. Achar que vai vir aqui receber o passe e vai resolver seus problemas, gente, não vem. Não venham mesmo. Porque isso não vai acontecer. Não existe milagre. Não existe milagre mesmo. Ah, nem sempre espírita? Não. Pelo menos no nosso não. Não é? Se você voltar lá no Evangelho, aquilo que Jesus, nem ele, né, os apóstolos chamavam de milagre, Jesus, evidentemente, tem toda uma propriedade muito específica, né, do ponto de vista de magnetismo e tudo mais, que promovia curas. Mas a maioria daquelas pessoas que estavam andando, estavam andando, a mulher hemorroísa, né, ela no caso não, mas outras, que tinham hemorragia e ia embora, daqui a pouco estava doente de novo. Então Jesus tem tratamado meia boca? Não. As pessoas voltaram a fazer as mesmas coisas que faziam. Com as mesmas atitudes, às vezes até pior, né? Aqui do paralítico, depois que ele foi para casa, ele aproveitou para vingar de todos que de alguma maneira o prejudicou e caiu uma orgia. Porque enquanto ele estava paralítico, ele não podia fazer nada, né, coitado? Aí ele falou, agora eu vou fazer tudo que eu pude. O que aconteceu? Se comprometeu ainda mais. A sua mente de novo absorveu tudo isso e acionou no seu corpo físico, onde ele tinha essa dificuldade, tudo de novo. Isso está no Evangelho, a gente vai saber depois, graças ao Estevão, Espírito Novo, Carneiro. E outras bibliografias você acha isso também. E é muito comum aqui a pessoa vir fazer um tratamento, sair melhor, aí volta para a vida da maneira que era, passa 3 meses, volta de novo pedindo orientação espiritual. Estou dizendo que isso não vai ser dado, não vai ser oferecido, não é isso. A gente precisa compreender a importância da nossa mente para que a gente mesmo consiga entender qual é o nosso problema e, mais do que isso, fazer alguma coisa para você ficar melhor. Porque é burrice, né? Imagina, é burrice a gente passar uma vida inteira do mesmo jeito. Você morre, amanhã desencarna e está da mesma forma, da mesma maneira. Você não mudou absolutamente nada.
Você vai vir com as mesmas mazelas emocionais para o mundo astral. Mas ainda assim Deus é muito bom, né? Te dá outra oportunidade. Só que essas outras oportunidades podem acumular tanto excessos que às vezes fica mais difícil. Impossível não é. Pessoas complicadas dão origem ao ambiente de trabalho e a convivências com complicações. Isso não é verdade? A mente nunca falha, Josi falou, tá? E o corpo e o mundo à volta respondem sempre de acordo com seus sentimentos, as emoções, as satisfações e insatisfações que desenvolvemos em nós. Então a mente vai sempre corresponder a isso. Mas você está dizendo é impossível. Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente precisa, como eu preciso muito, exercitar essas coisas. Porque no finalzinho do livro, nesse capítulo lá do livro, Jones fala isso, eu até trouxe a frase aqui também. Uma questão de inteligência. Para e reflita. Se você está triste, magoado, deprimido, isso já foi constatado. Perfeito. Você já percebeu que isso não está sendo bom para você. Então o que você precisa fazer? Você precisa fazer alguma coisa para sair dessa, não é possível? Claro que você precisa. Tomar os remédios que o médico passar, ótimo, ir no terapeuta, fazer o que for necessário. Você precisa fazer alguma coisa. Porque você já entendeu que isso não é bom para você. Porque se você não entender que isso não é bom para você, na mesma medida, a mente vai absorver essa informação de que isso está cômodo para você. Logo, se está cômodo para você, o seu organismo não reage em nenhuma circunstância para que você saia desse quadro. Para que você permaneça. Para que você até piore, mas não saia desse quadro. Então, a tudo isso, eu estou remetendo, gente, a nós. Vale a pena vocês lerem esse livro, A Alma da Medicina. Ah, mas eu não sou médico. Não tem nada a ver, a linguagem simples, dá para você entender muita coisa. Por isso que a cada dia eu entendo porque os Espíritos sempre nos dizem: o mais importante dos tratamentos espirituais, paz e tudo mais, são as palestras, as falas, os cursos, a oportunidade de conversar com o terapeuta. Esses aspectos são muito mais importantes do que talvez pegar o obsessor dele, ele não, né? E tirar esse obsessor através da reunião mediúnica. Não vai resolver se ele não mudar. Isso é o mais fácil. Pegar o obsessor aqui e tirar, isso é manha. Mas se ele persiste nesse mesmo aspecto, nesse mundo mental que ele criou para ele vai atrair mais 3 obsessores aqui. Agora são 3, é assim. E já vi casos de problemas de obsessões complexas, né? Mônica vai ser da em que os próprios obsessores afastaram porque a pessoa que estava com problema, que era um problema emocional, de origem emocional, resolveu mudar de verdade. Resolveu transformar sua vida, resolveu mudar, reconstruir a sua mente, então ele melhorou. Nós não tivemos nenhum trabalho, né, Mônica, de tirar o obsessor nenhum, porque a pessoa criou para ela essa própria defesa. Porque o obsessor, ele vai me atacar nas minhas fraquezas. Oi? E isso não encontra ressonância. Não encontra ressonância energética em si nenhuma. E com a doença é a mesma coisa. Eu posso alimentar e fortalecer a patologia que eu tenho. Sabe aquelas pessoas que têm mania de doença? Elas sempre têm alguma coisa, né? É uma coisa terrível. Sempre tem uma coisa. Mesmo que seja às vezes criação na cabeça dela, mas ela acaba tendo um problema físico de verdade. Que aí ela aproveita isso e reforça, né? Tá vendo?
estou doente, não olha para mim, ninguém vai de mim. Porque ela tem mesmo. E isso que ela está fazendo está fortalecendo a sua mente a fazer com que o cérebro não dê os comandos necessários para que todos os seus órgãos, moléculas, produzam aquilo que é necessário para a defesa. Você melhora. Não é ruim também a doença, não. Porque a doença, ela tem alguma coisa a nos dizer. Ela tem alguma coisa a nos dizer. Ela está gritando para a gente para mostrar que alguma coisa está errada. Que eu preciso olhar para essa coisa e fazer com que ela mude. E não se entregar a ela, como ocorre na maioria das vezes. Mas, do outro lado, a qualidade de vida possível, né? O êxito, no momento que eu vou me reajustando e me reeducando, reajustando a minha mente, as minhas emoções, reeducando a minha mente, as minhas emoções. Isso é a hora que eu começo, de fato, a buscar uma situação mais favorável, que nós chamamos, às vezes, de cura. Vou dar um exemplo da nossa vivência. Todos nós trabalhadores aqui, nós não trabalhamos se nós não formos alunos dos cursos da nossa casa, da Unispírito. Não trabalhamos. Sem rigidez? Não. Como a gente é um bando de mula, é uma maneira de forçar a fazer, nem que seja forçando, mas você vai fazer. Por quê? Porque os cursos para nós é uma verdadeira terapia. E além de ser uma ferramenta terapêutica, é uma ferramenta que nos ensina muitas coisas, nos leva a sair desse engessamento de ideias, nos perceber como verdadeiros seres humanos como somos, e entender que você precisa e deve fazer algo para você, que é o que nós chamamos aqui, aqueles que são responsáveis chamam de libertar consciência. Quando a gente vai mudando os nossos conceitos em relação às coisas, você muda a sua atitude. Tem coisas que talvez para você, para mim, por exemplo, na infância era um horror fazer, hoje eu faço uma boa, porque eu mudei o meu conceito em relação àquilo que foi passado para mim. Logo eu não tenho problema mais com essa coisa. E aí você se sente melhor. Isso é a prova da experiência da gente observar vários momentos da vamos mostrando para a gente que é possível você estar bem melhor. Mas você precisa sair desse engessamento. Por isso que nós valorizamos e exigimos a participação nos cursos. Porque é ele que vai nos dar essa condição. A gente vai estudar, a gente vai discutir, vai debater, vamos ouvir pontos de vista diferentes. Não é? Quem é aluno que sabe, às vezes dá briga no seminário. Briga no bom sentido. Porque há discordância de ideias. Qual é o problema? Que bom que tem discordância de ideias. Imagina você estar num lugar, um fala e todo mundo ouve, obedece, você está adoecendo a sua mente. Você vai ser uma pessoa daqui, uma outra encarnação, ou nessa mesma, uma pessoa extremamente dependente do outro até para pensar. Então você está adoecendo o seu corpo físico, você não consegue pensar por si mesmo, por si próprio. Você está doente. Então, são infinitas situações que nos levam a adoecer. Mas a gente pode fazer também coisas simples para mudar esse quadro. Então, todos nós estamos aqui querendo buscar tratamento. Quer ter eficácia nesse tratamento? Abuse disso aqui que é sugerido lá no livro. Simples reflexões. Porque a gente quer se abrir nem para reflexão, né? Acredita que essa parede é preta e vai morrer falando que ela é preta. Quer nem ver a possibilidade, não é? Realmente ela pode ser outra coisa. Está acontecendo alguma coisa comigo, deixa eu pensar sobre isso. Aí ele me falou alguma coisa, ele está numa condição de visão em relação a mim diferente. Deixa eu refletir sobre isso que ele está trazendo. Deixa eu refletir sobre as mensagens que nós recebemos, né? Nos cursos, ou lá na minha vida, de qualquer forma, seja lá por que meio, mas que de alguma forma tocou em mim. Deixa eu refletir sobre isso. Mas é uma simples reflexão. Quando alguém te chama, você é um chato,
Aí a gente quer ficar mais chato, mas a gente não para assim, pois é, será que eu sou ele? O que eu estou fazendo para que o outro perceba que eu sou chato? Ou será que ele que é o chato está me vendo dessa forma? Está vendo? O que eu estou querendo dizer com esse exemplo? São simples reflexões que precisa fazer. Vocês estão com um problema financeiro que eu trouxe para os espíritos resolverem, eles não vão resolver? E vocês resolverem, eu vou brigar com eles, porque a gente trabalha igual um doido aqui para poder conseguir dinheiro para tudo, né? Então a gente resolveu o nosso. Nem o nosso eles resolvem. E não vou fazer isso mesmo. Será que eu tenho que refletir o que me levou a essa situação financeira? Olha que pergunta simples. Ela está aí, vamos aceitar. Agora, o que eu posso fazer, ainda que demore um pouco, para sair dessa situação? O Espírito não te dá um receituário com uma receitinha que você vai fazer, não vai, nunca vai te dar os números da Mega Sena para você ganhar e resolver esse problema. Não vai. Isso vai para outras questões emocionais, psicológicas, que a gente está vivenciando, problemas físicos, doenças que a gente tem. O que essa doença quer dizer para mim? Em relação a esse órgão tem com a questão emocional? Porque isso a gente pode fazer leituras, né? O que cada órgão significa com a relação da emoção, qual emoção ele se relaciona. E você vai pensando e buscando ajuda para descobrir isso. Mudança de atitude mental e emocional. Você tem que mudar a atitude mental. A gente fica no mesmo padrão o tempo inteiro, né? Conversa as mesmas coisas, está sempre com as mesmas pessoas, os mesmos grupos, pensa sempre do mesmo jeito, não abre oportunidade para ver coisas diferentes do que faz atualmente. Sabe aquelas pessoas que levantam cedo, tomam café, vai para o trabalho, se fechar o olho, ele faz tudo com o olho fechado, ele é uma máquina, aí para ir ao banheiro, vai tomar café, para almoçar, para lá, volta para casa, toma banho, assenta, assiste aquele mesmo programa, janta, dorme, pronto. Você não está promovendo a mudança de atitude mental. A gente tem que buscar coisa, temos que mudar a maneira de pensar, temos que fazer com que absorvamos conhecimentos diferentes para que a gente possa ampliar na posição mental de ver as coisas. E no mesmo quesito as questões emocionais. A gente parece que tem prazer, né, em falar assim, eu estou deprimido, né? Eu sou um coitado, eu estou melancólico. Não sai dessa situação. Não faz isso aqui, muda de atitude. Por isso que muitas vezes a medicação lá do seu médico não resolve, passe não resolve, evocação nenhuma resolve, energia nenhuma resolve. Tem psicólogo que aguenta, fica mais doido que o paciente, né? Mais doente que o paciente, porque o sujeito não quer fazer isso aqui. Ele quer que o externo faça, mas ele permaneça na mesma situação. Não tem jeito. Ninguém vai fazer nada para você, a não ser você mesmo. Se você quer sair desse quadro, se você quer um quadro de cura, você que é o responsável por fazer tudo isso que está sendo proposto aqui com uma sugestão, um jogo, através de jogo, né? Reviravolta dos seus conceitos de vida, na forma de ver a vida e ver tudo em relação a isso. A gente precisa ver a vida com os olhos. É fácil para a gente, né, por exemplo, ver aquela situação lá do Estado Islâmico e julgar. Estou dizendo que estão fazendo, não é interessante não, é isso que eu estou falando. Mas sei lá, eu tenho a experiência, vivencio a cultura deles, sei o que eles pensam a respeito disso? Não. Como eles também podem olhar para nós e nos achar assim, um cão, né? Então a gente tem que mudar a maneira de dizermos, a gente tem que concordar com eles, não é isso. Porque a gente estabelece um padrão de vida e tudo que é diferente do nosso a gente julga como errado, né? Como aquele que não está certo. Isso aqui eu já falei, né? Mas só para fechar aqui. A mente gera energia o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente está gerando energia, pensando, né? A gente atuando, se movimentando, falando, articulando, lendo, reclamando, chorando, se fazendo de vítima. Nós estamos produzindo energia com essa característica. E é essa característica energética que vai dar o tom
a sua saúde, ao seu bem-estar. Quando eu digo saúde, eu estou me referindo ao bem-estar físico, emocional e psíquico. Bom, a mente associa cada órgão a um gênero de emoção e cada enfermidade é um desequilíbrio emocional equivalente. Tá? Então a mente influencia o corpo, mas o corpo influencia a mente também, na mesma proporção. É uma linha comum. Então, quando você, por exemplo, cuida bem de você, do seu corpo, se alimenta bem, você se sente melhor. A sua mente vai absorver isso como algo positivo para você. Logo, ela vai dar as informações ao seu cérebro para que ele tome as providências necessárias para te garantir essa qualidade que você está propondo a você mesmo. Como podemos influenciar a mente? A forma de interagir em sociedade. Então tem que levar em conta o meio que eu estou, independentemente. O meio que você está, com quem você relaciona, como você relaciona. Isso vai fazer muita diferença para você. Fica no meio de pessoas alegres, com autoestima lá em cima, independente do que está ocorrendo com ela, porque a gente não está livre das experiências. Nós precisamos das experiências que a Terra nos oferece, porque elas são necessárias para a gente mudar a nossa perspectiva de visão de vida. Mas fiquemos perto de pessoas assim. Imediatamente a gente muda o nosso padrão. Mas a gente pode ficar também no meio de pessoas que só falam de doença, só falam coisas ruins, que só fazem coisas ruins. O padrão mental que nós vamos nos inserir é esse. Não tem outro. Não é maneira, a forma como a gente se sustenta. O nosso corpo físico fala como estamos e nos sentimos. Como é que eu levanto, como eu lido com as coisas que estão em volta. Até a maneira como vestir. Estou falando sem vestir chique, vestir marcas. Não é isso não. Mas até a maneira como nós vestimos, você está mostrando o padrão mental que você está. Agora nas férias, só abrindo um parênteses, dar um exemplo para você. Eu fui fazer um passeio com a minha família e no primeiro dia meu menino passou mal de madrugada. E aí eu levei correndo numa emergência próxima lá de onde eu estava. Foi uma loucura, era 4 horas da manhã, não consegui um táxi, consegui um mototáxi. Você tem que ver uma moto segurando ele assim, a minha esposa na outra. E eu, meu Deus, se a moto cai, se ele morre, eu vou morrer junto. Mas era pertinho, mas eu não tinha outra alternativa. Aí cheguei lá na emergência, beleza, não tinha ninguém, só estava eu. Falei, que bom, vamos ser atendidos rápido, né? Olha como que a força da mente é importante. E comecei a olhar para o lugar, vi problemas, nossa, interessante, né? Aí até aí tudo bem. De repente eu fui para o hall, assim, a entrada, um homem, todo descabelado, feio, né? Carregando um travesseiro assim no braço esquerdo e puxando uma coxa do lado direito. Vou entrando no hospital. Aí falou, bom dia. Bom dia. Falei, olha como que a gente é. Falei assim, nossa, deve ser algum mendigo, né? Onde está dormindo na calçada. Entrou aqui para beber água, ir ao banheiro. Tudo bem. Quando eu virei as costas, a moça passou por mim da recepção. Aí ela encostou na parede assim, ele veio conversando com ela. Aí ele entrou no consultório. Aquilo eu gostei, né? Aí você pode vir, vou trazer um livro. Eu olhei para minha esposa Andréia. Esse menino vai perder meu filho, né? Os caras foram estranhos. Aí entramos naquele consultório, gente, eu já comecei, olha como que a gente é. Eu comecei a perguntar para ele, onde que ele está particular aqui perto? Nem deixei ele abrir a boca, né? E ele foi, ele percebeu, né, que eu estava assim, meio que duvidando dele. Ele atendeu, beleza, olha. Aí vou contar a história. Eu corri com meu filho, ele falou, aí ele teve um problema alérgico desse repelente que você passou nele. Eu falei assim, você está doido, você vai ter bebido, dormir na calçada e agora falando que meu filho estava em reação alérgica. E aí queria dar um remédio dele injetável, eu não deixei. Falei, não, você vai dar não. Tem ele para eu comprar em farmácia e dá.
Tem, então assim, bom, mas eu vou dar ele um antialérgico aqui, vamos fazer uma nebulização, não sei o que, beleza. Aí fez, né? André até não deixa mentir, então nós dois assim, super desconfiados do mundo, né? Passou, o menino melhorou rapidinho, né? Compramos o remédio lá na farmácia, nem precisei usar, o menino virou outro assim, né? Rapidamente. E depois eu fui pesquisar, porque eu sou muito curioso, aí eu fui pesquisar e realmente tinha tudo a ver, né? O que ele propôs era o correto para aquele momento. Por quê, gente? Eu julguei o infeliz, né? Pela aparência, apesar que eu acho que poderia não, né? Mas a cultura dele, para ele não é coisa normal. Ah, e eu ensino um detalhe, um chinelo horroroso, umas unhas que parecia um lobisomem, né, André? Então, eu fiquei assim, depois eu fui pensar, olha como que a mente da gente tem a capacidade de criar coisas e julgar, né, as pessoas só pelo primeiro momento, primeira instância, no meu caso foi a aparência dele que me chamou a atenção. E eu já julguei o trabalho do sujeito. E aquilo tudo que eu tinha construído no espaço que parecia ser bom, começou a deteriorar. Porque a informação que eu passei na minha mente, isso é normal, né, gente? Nós somos humanos. Foi essa. Então percebam como que eu estou querendo dizer com tudo isso? Nós temos muita força mental, só que nós não sabemos usar a nosso favor. Basta você observar nos momentos difíceis e você usa a força de sua mente para ficar reclamando e falando que você está doente, pelo pior. Parece que o quadro piora. Então, da mesma maneira que piora, você pode usar a mesma força para fazer o contrário. Para encerrar, vocês ficarem livres de mim. Então, enfim, o mundo, né, o mundo ecológico pessoal vai interferir no seu processo mental. E aí Joseph fala, tudo influencia a mente poderosamente. Ele não usa essa palavra, poderosamente. Ele falou assim, tudo influencia a mente, mais ou menos, tudo influencia a mente. Como? Não, tudo influencia a mente poderosamente. E para fechar a verdade, ele encerra falando assim, olha que bacana. Mudar, modificar seu ponto de vista e chegar à conclusão de que é necessário meditar e tomar decisões emergenciais acerca da sua maneira de ver o mundo e as pessoas, não é uma questão puramente terapêutica, mas sobretudo de inteligência. Nós temos escola de inteligência para perceber que eu não estou bem, para perceber que alguma coisa está errada comigo, e mais do que perceber, entender que eu preciso fazer alguma coisa. Então a mente, a força da mente pode adoecer, mas pode te curar também. Tudo isso vai depender de você. Ok? Obrigado, boa noite, e que possamos ter uma excelente semana. Graças a Deus. Então vamos lá, gente. Quem já ouviu sobre a agripina aqui? Que bom. A maioria. Vai no rolê maciça.
Bom, nesse final de semana próximo, nós vamos então realizar, mais uma vez, na sua 12ª edição, a produção desse remédio energético que se chama Água Viva. Esse nome, gente, não é um nome que foi criado aleatoriamente. Porque por volta de 1995, 1996, os espíritos, através da psicografia de Robson, trouxe uma orientação sobre a oportunidade de se fazer, produzir, confeccionar um remédio energético que contribuiria muito nos tratamentos das pessoas que viriam à casa de Evelina Batista. E aí só em 2004 que Robson, então, sob uma outra orientação de um outro espírito, resolveu então colocar em prática essa experiência. E aí, entre todas as ervas, as sementes que compõem esse remédio energético, a principal dela é uma planta que fica no alto do Himalaia, que tem esse nome, Água Viva. Mas como vocês trazem essa planta de lá para as essências que a gente tem aqui, para então chegar a esse remédio? Nós fazemos, está lá no livro dos médicos, um fenômeno que se chama fenômeno de transporte. Então, numa reunião específica de ectoplasmia, doação energética, os espíritos transportam através da mediunidade toda essa água viva e ela é colocada dentro dos vidros que são preparados para receber essa planta que vem lá do Himalaia. E junto a ela, acrescemos, vamos acrescendo ali todas as outras ervas que compõem esse remédio que foi trazido pelos espíritos. Mas um elemento fundamental desse remédio, gente, é a nossa participação física. Sabe quantas pessoas vão participar esse ano conosco da produção da Água Viva? 123 voluntários. E nós vamos lá para a clínica holística, na sexta, no sábado, no domingo. Esses 123 voluntários, com toda uma organização, planejamento, obedecendo as regras da Anvisa, todo mundo paramentado, nós vamos produzir esse remédio. Porque além dessas regras todas, da própria planta da Água Viva, nós doamos nossos recursos energéticos para compor essa água viva. Então é uma organização muito grande que a gente faz para conseguir confeccionar esse remédio. Nós somos 12ª edição e, como todas as outras, nós vamos realizar esse evento. Só que, como eu disse lá no início, eu brinquei da pessoa que veio pedir os espíritos resolver o problema financeiro dela, da mesma maneira os espíritos não nos dão cheque, não jogam dinheiro do céu para a gente pagar esses recursos. E a produção dessa água viva, que envolve pagamento do local, aluguel de várias ferramentas que nós precisamos, 5.000 vidros, 5.000 blisters de gel, isso tudo tem um custo muito alto. Além da alimentação para 123 pessoas e uma infinidade de custos. Vocês estão recebendo o envelope aí, muitos já devem receber, aí dentro tem para vocês eliminados os custos desse evento. E nós estamos convidando a vocês, quem ainda não colaborou, e se puder, nos ajudar com uma contribuição, levando para os seus amigos para ajudar, pode colocar dentro desse envelope e colocar na nossa urna ali, o que você quiser, o que você puder. Se você puder doar nada, dinheiro nenhum, nem 5 centavos, não se importe, mas doe a sua oração para nós, nós precisamos muito de vocês, principalmente nessa semana, que é a semana que está antecedendo aí, a Água Viva já está nas nossas portas, e temos muitas coisas ainda para serem resolvidas, compradas e ajustadas. Então, por favor, muitos de vocês fazem uso desse remédio, Esse remédio é gratuito, gratuitamente. José deixou muito claro na época que ele passou a dizer que se algum dia esse remédio fosse cobrado, eles retirariam toda a parte que é de responsabilidade deles. E a gente manda esse remédio até para o exterior. Tem 7 países que nós mandamos esse remédio ao longo do ano, Minas Gerais, todos os estados do Brasil. Vocês, a grande maioria, faz uso desse remédio energético e tem colaborado muito para promover o equilíbrio energético das pessoas que necessitam desse remédio.
Então a gente pede aí a colaboração, a oração de vocês, que no final de semana agora próxima, também teremos reunião, estaremos lá sexta, sábado e domingo produzindo remédio. Ganha de acordo com as entregas, né? Com as horas extras. Aí ele vai Não tem um salário fixo? Não, tem um salário fixo, só que aí eu deixo de ganhar E mais. então, já chegando ao Pelas final horas da extras, nossa reunião, Entrega, tem R$1 por eu entrega. aproveito para A gente pedir entregando àqueles pouco que e aí ainda eu fico. não tomaram o passe, que aguardem seus lugares e serão atendidos. Tá bom? Então, nesse momento, vamos nos sintonizar com os nossos mentores espirituais, com essa força divina. E nesse momento, agradecer a Deus por este domingo que nós tivemos, essa noite linda que tivemos aqui na casa de Revília Batista. Obrigado, Senhor, por tudo que tem recebido aqui nessa casa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade da mudança. Que eu possa, Senhor, a partir de hoje e nos dias que se seguem, eu ser uma pessoa melhor. Eu continuar a viver e a aprender e a evoluir. Eu posso, Senhor, pedir de Ti sempre as Suas bênçãos, o Teu cuidado, o Teu carinho. Que assim seja. Tenha boa noite, uma boa semana de trabalho. Que alegria esteja